Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Jairo Gonçalves Martins, e vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa revista Lições para a Escola Bíblica Dominical, da Convenção Batista Conservadora. Nesse trimestre estamos estudando o plano eterno da salvação, um projeto divino que foi traçado antes da existência do universo, da terra, da criação de todos os seres, e este projeto que foi sendo revelado gradativamente, de forma progressiva no Antigo Testamento, chegou até nós e ainda continuará no futuro, nos eventos proféticos revelados e na eternidade que só Deus sabe. Então, dentro deste tema, estamos meditando sobre alguns subtemas que apresentaram realidades espirituais, tipológicas, que apontavam ou que apontam para o futuro que se cumpre em Cristo Jesus. Estamos meditando sobre os tipos de Cristo. Só para relembrar, um tipo é uma figura, uma sombra imperfeita de uma realidade futura e perfeita. O tipo é incompleto e o antítipo, que é a realidade futura, ele é completo. Então, já meditamos em alguns, como foi o caso do profeta, sacerdote, rei, que são os ofícios, nas lições 7 e 8. Já meditamos também sobre pessoas, algumas pessoas que foram usadas por Deus como tipos de Cristo. E agora, na lição número 9, entraremos nas instituições. Meditaremos nesta revista sobre duas instituições que foram tipos de Cristo. A primeira delas é a Páscoa, que é o tema desta lição. Nosso texto base encontra-se em Hebreus 4, de 1 a 11, para quem está acompanhando na sua revista, página 40. O texto base diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, porque Deus tem dito: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu repouso ou descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O texto áureo encontra-se em Hebreus 4:9 e diz: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. As instituições do Antigo Testamento foram usadas por Deus como tipos de Cristo, devido à sua importância e à marca que deixaram na história de Israel. O sábado talvez tenha sido uma das instituições mais importantes, porque foi Deus que instituiu, fez parte da história, de momentos cruciais da história de Israel, e continuou até a vinda de Cristo. Até hoje, o sábado é muito importante para os judeus tementes a Deus. Sábado, na língua hebraica, Shabbat, significa descanso,
é a cessação das atividades normais. A palavra sábado não é um nome misterioso, é descanso, é o dia de descanso. Quando Deus instituiu o sábado, ele determinou que o povo de Israel observasse, na lei mosaica, o sábado, e ele tinha algumas características muito importantes. O sábado era um dia, era o 7º dia da semana, e no calendário judaico começava às 6 horas da tarde, mais ou menos ao pôr do sol, e ia até às 6 horas do outro dia. Então o dia judaico começava à noite e terminava no fim da tarde. Então o sábado seguia esse princípio. Então, sexta-feira à tardinha, encerravam todas as atividades, já entravam no período de descanso, que durava até o final do dia seguinte. Então, o sábado era o 7º dia judaico, observado sempre. Então, o objetivo do sábado era para haver descanso. A semelhança do descanso de Deus, quando encerrou as obras da criação. Deus trabalhou, Deus criou o universo, a terra, organizou e criou o homem em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Esta separação do tempo em semanas de 7 dias, ela vem desde a criação. Já houve tentativas de mudar para semanas de 11 dias, enfim, mas não foi possível, não deu certo. Porque Deus estabeleceu que a semana fosse de 7 dias e assim continua. E no 7º dia deveria haver descanso. A lei mosaica era muito clara, dizendo que o povo deveria descansar do seu trabalho. Era um dia sagrado. Ninguém poderia trabalhar, lavrar a terra, colher. Quem fizesse isso no dia de sábado era amaldiçoado. Em algumas ocasiões poderia até ser apedrejado. Temos um caso lá no deserto, ainda na peregrinação em demanda da terra prometida, quando alguém violou o sábado. E Moisés ainda não tinha recebido uma revelação de Deus sobre qual o procedimento adequado para quem violasse o sábado. Então foi perguntar e o Senhor disse: esta pessoa deve ser eliminada do povo de Israel porque violou o sábado. Outro fato interessante é que quando Deus tirou Israel do Egito, ele sustentou o povo por aqueles 40 anos no deserto, enviando maná para o povo se alimentar. E o maná, ele é conhecido até hoje, ele existe. É a seiva de um arbusto que ainda existe. Só que ele dá em pequenas quantidades. Em algumas ocasiões, insuficiente para alimentar uma pessoa. Imagine alimentar cerca de 3 milhões de pessoas num deserto. Então houve um milagre da multiplicação do maná durante 40 anos. Só que o maná, ele caía ao redor do acampamento de Israel durante 6 dias apenas. No 7º dia, que era o sábado, não havia maná. Deus determinou assim, para que o povo guardasse o sábado. E interessante que Moisés orientou o povo e disse: colham todos os dias. Do 1º ao 6º dia da semana vai cair maná. Não deixem de um dia para o outro, até o 5º dia, porque Deus vai derramar no dia seguinte. Alguns teimaram, e ele amanheceu apodrecido e bichado. Porém, no 6º dia, a determinação de Deus era que colhessem em dobro, porque no outro dia, no 7º dia, não cairia o maná. E alguns não fizeram isso e foram colher o maná no sábado e não havia. Porém, aqueles que obedeceram, no outro dia tinham maná para consumir e se alimentar. E o maná não estava estragado e nem bichado. São vários os milagres relacionados ao maná do deserto.
Aqui nós já contamos mais de 5. Mas é importante, dentro do nosso tema, que Deus ordenou a guarda do dia de sábado e Deus honrou a sua palavra. Lá nos tempos de Neemias, já depois do retorno do cativeiro, o povo não estava obedecendo à lei e, inclusive, alguns comerciantes gentios traziam seus mantimentos para vender dentro da cidade de Jerusalém no sábado. Eles aproveitavam porque os trabalhadores estavam descansando com as suas famílias e faziam a sua feira. E Neemias os expulsou e mandou fechar as portas de Jerusalém, e eles, por 2 ou 3 ocasiões, ficaram do lado de fora. E Neemias mandou avisar: se vocês voltarem, eu vou infligir um castigo em vocês, porque o sábado é sagrado em Israel. Então, sempre houve esta luta para que o povo não descansasse no sábado, porque o sábado era um dia de descanso para as pessoas, para os senhores de escravos, para as famílias, para os escravos, que eram naquela época nivelados praticamente como animais, e também para os próprios animais. Então, o sábado era um dia de recuperação, era um dia de descanso para manter a saúde de todos intacta. O sábado também, ele era um dia de santificação, porque o povo tinha 6 dias para trabalhar, 6 dias para adquirir os seus bens, seu sustento para si e para sua família, mas deveria santificar um dia para Deus. A palavra santificar é separar. E o povo de Israel deveria ter muito nítida na sua mente a ideia da santificação. A santificação sempre foi um tema fundamental na lei mosaica, no ensino profético do Antigo Testamento, e no Novo Testamento encontramos os mesmos princípios, inclusive até reforçados pela perfeição do Novo Testamento. Então, santificar um dia, santificar um período, santificar um tempo para Deus. E naquele dia de santificação, eles deveriam cultuar ao Senhor. Quando o povo morava próximo do tabernáculo, mais tarde do templo em Jerusalém, eles tinham a oportunidade de se deslocar e oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. Era uma forma de culto, de aproximação. Mas quem morava longe, não tinha possibilidade de fazer isso todo final de semana, então eles cultuavam a Deus. E mais tarde, quando o povo retornou da Babilônia, que foram criadas as sinagogas, construídas sinagogas em cada cidade, onde houvesse um mínimo de 10 homens judeus, então eles aproveitavam o dia de sábado para se reunir na sinagoga. O deslocamento era pequeno, eles iam até a sinagoga, eles ouviam a leitura da lei, a explicação da lei pelos rabinos, eles cantavam, eles oravam e edificavam a sua vida espiritual. Os meninos judeus, depois que passavam pelo cerimonial e tornavam-se filhos da lei aos 12 anos de idade, então eles também participavam e já eram criados dentro dos princípios da palavra de Deus. O sábado era fundamental na vida física, vida mental, na vida familiar, porque era uma oportunidade das famílias se reunirem, e também na vida espiritual do povo de Deus. Então, o dia de sábado era fundamental. Ficou este princípio, esta lição de vida, principalmente em nossos dias, quando as famílias não têm mais tempo de se reunir, não têm mais tempo nem de fazer uma refeição juntos. E às vezes o tempo está ali, eles têm a oportunidade, eles têm os móveis, os utensílios para se reunir e até fazer uma oração juntos, mas eles não fazem, porque um pega seu prato, vai comer na sala, diante da TV, outro pega seu prato, vai comer lá no quarto, outro pega o seu lanche e vai, enfim, com o seu celular para outro canto da casa, e não há mais comunicação, não há mais comunhão em muitas famílias. Então o dia de sábado nos deixou este exemplo, esta instituição divina, que não foi vontade humana, não foi uma questão meramente social.
era espiritual. Deus sabia o valor das famílias tirarem um período para estarem juntas e principalmente na sua presença. Mas o sábado, o descanso em Israel, era mais abrangente do que um dia. E é interessante salientarmos que este próximo tópico que abordaremos só era possível na nação de Israel. Hoje é totalmente impossível, mas é importante sabermos que a abrangência do sábado era muito maior. Na segunda coluna da página 41, nós temos a abrangência do sábado. O dia de sábado era o 7º dia da semana. Mas também em Israel, Deus instituiu o ano sabático. A cada semana de anos, quer dizer, a cada 7 anos, o 7º ano deveria ser sabático. Quer dizer, o povo de Israel deveria trabalhar 6 anos e no 7º ano não deveria trabalhar. Não poderia plantar, não poderia colher, até poderia desfrutar do produto da terra que nascesse por conta. Mas eles deveriam reservar mantimentos para toda a família para um ano. E é importante que Deus prometeu a semelhança do maná, lá no deserto. Deus prometeu que no 6º ano ele abençoaria de tal maneira as colheitas que eles colheriam para 2 anos, para que não faltasse no ano sabático. E aquela colheita ainda duraria até o 3º ano antes da próxima colheita, porque eles teriam que plantar e aguardar para colher no 3º ano. Deus prometeu que a colheita do 6º ano seria suficiente para suprir todo aquele período até a próxima. Este era o ano sabático. Ninguém deveria trabalhar, era um ano de descanso. E os escravos estavam incluídos no ano sabático. Os animais, era um ano completamente diferente de tudo que nós podemos imaginar hoje. Então, o ano sabático, ele era uma instituição divina para aquele tempo, mas ele também tinha um significado que nós veremos em seguida. Além do ano sabático, ainda havia o ano do jubileu. Então vejam que Deus sempre separou de 7 em 7. A cada 7 dias, um dia sabático. A cada 7 anos, um ano sabático. E a cada semana de anos, então deveria haver um ano de jubileu. Mais um. Então vejam só. A cada 7 anos, um ano sabático. Quando se completasse 7 vezes 7 anos, que seriam 49, então haveria o ano sabático. O 49º era sabático. E o 50º ano era o do jubileu. Da mesma forma, ninguém deveria trabalhar, nem os escravos, nem os animais, e Deus prometeu que a colheita do 48º ano, ela seria suficiente para alimentar o povo no 49º, no 50º, até a próxima colheita. Isso era palavra, era promessa de Deus. E o ano do jubileu, ele tinha ainda algumas situações muito maiores do que o ano sabático. Por exemplo, no ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos, independente se eles estavam servindo ali há 49 anos ou há um ano só. Eles deveriam ser radicalmente libertos. As propriedades rurais deveriam ser devolvidas, porque muitas pessoas entravam em falência e vendiam suas propriedades. Porém, em Israel, a propriedade era da família, e ela deveria ser perpetuamente daquela família. Então, deveriam ser devolvidas para os seus legítimos donos no ano do jubileu, exceto as propriedades urbanas, que ficavam dentro dos muros das cidades, então elas não eram devolvidas após os 7 anos, mas as propriedades rurais sim. E interessante que, inclusive, as relações comerciais de Israel foram afetadas, porque o valor de uma propriedade
deveria ser considerado em relação ao ano do jubileu. Se faltasse muito tempo, por exemplo, 40 anos para o ano do jubileu, aquela propriedade ia valer mais, porque o comprador iria desfrutar mais daquela propriedade. Se faltassem 3 anos, ela valeria menos, porque o comprador ia desfrutar menos, ter menos lucro e não podia sair no prejuízo. Então, tudo em Israel estava relacionado com o ano sabático. A compra de um escravo, a libertação de um escravo, estava relacionada ao ano sabático e ao ano do jubileu, principalmente. Então, esta era a lei do sábado em Israel, uma lei abrangente que só era possível cumprir na nação de Israel. Hoje é totalmente impossível. E para que a própria nação de Israel pratique esta lei hoje, teria que mudar completamente o seu sistema de vida, de comércio, enfim, praticamente impossível dentro das condições atuais. Mas aquela lei não era uma utopia, era para ser praticada. Tanto é que quando Deus permitiu os cativeiros assírio e babilônico, antes de Cristo, ele permitiu como castigo também, além da idolatria, além da entrada de crendices errôneas, antibíblicas em Israel, além da imoralidade, ele disse que permitiria o cativeiro para que a terra descansasse, porque não haviam observado os sábados que a lei determinava. E veja que Deus permitiu o cativeiro babilônico por 70 anos. E os 7 era um ano relacionado ao sábado. 7 dias, 7 anos, 7 vezes 7 anos. Então, o sábado sempre foi relacionado ao 7º dia. Deus permitiu um cativeiro de 70 anos para mostrar para Israel o sábado também era tão importante e por isso foram castigados, foram expulsos da sua terra por desobediência. Então, a importância do sábado para Israel era tão grande que serviu como tipo de Cristo. Jesus foi o antítipo perfeito do sábado. Por exemplo, não relacionado a dias, a anos, mas aos conceitos. Por exemplo, o conceito de libertação. No ano do jubileu havia libertação completa dos escravos e Jesus veio para libertar os cativos de Satanás. Em João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o libertador. Liberta do poder do pecado, liberta do poder das trevas, liberta de tudo o que prejudica, o que escraviza o ser humano. Por exemplo, hoje vivemos numa época em que os vícios dominam a sociedade. Vícios dos mais diversos, desde aqueles que são socialmente aceitos, até aqueles que são vícios proibidos pela legislação, que resultam em prisão dos seus usuários ou dos traficantes, enfim, mas os vícios têm dominado a sociedade atual. Se vê crianças viciadas, se vê adolescentes viciados, destruindo aos poucos a própria vida. E alguns nem tão aos poucos assim, porque no que passam da casa dos 20 anos já estão morrendo por causa dos seus vícios. Então, Jesus veio para libertar. Jesus veio para libertar de tudo. O poder do pecado que afeta a alma e o espírito. Veio para libertar dos vícios, dos maus costumes que afetam o corpo, a mente das pessoas. Então, Jesus salva, Jesus liberta o ser integral. E a libertação é um dos princípios basilares do cristianismo. Houve um legado maravilhoso, uma lição de vida, de comportamento, de conceito do Antigo Testamento, que se concretizou através da promessa e das obras de Cristo Jesus. Quantos hoje estão na igreja servindo ao Senhor porque foram libertos radicalmente? Eu conheço pessoas que eram escravizadas
por um tipo de vício. E hoje estão servindo a Deus com alegria, com saúde, porque o Senhor os libertou. O sábado apontava para a libertação. Era uma sombra da realidade completa e perfeita que foi Jesus, que traz libertação completa. Então, clame ao Senhor se tu tens alguma coisa na tua vida que ainda te prende, e o Senhor liberta. Outro princípio importantíssimo do sábado era a santificação. Era a separação de um período para buscar a Deus, a santificação de um tempo para estar na presença do Senhor. E Jesus veio para libertar os cativos e santificar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 2, nós temos um texto que nos fala sobre a santificação em Cristo. Santificação que o Senhor nos concede no ato da conversão. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aos santificados em Cristo Jesus. O apóstolo aqui nos fala da santificação posicional. É aquela santificação que a pessoa recebe por milagre, por bênção de Deus no ato da conversão. Quando o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa recebe a Cristo na sua vida como seu Salvador, então o Espírito Santo sela, como está escrito em Efésios 1, que diz, havendo nele também crido, em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui já entramos em outro tema, mas que se interrelaciona. O selo é diferente do batismo. Quando Paulo falou em selo do Espírito, em Efésios 1, 13 e 14, ele usou a palavra esfrags, que é marca de propriedade, como um carimbo divino na vida da pessoa. É quando o Espírito Santo entra na vida do crente para trazer o fruto que é transformador, para mudar a sua vida. Então ele sela, e este selo é a santificação pela presença de Deus. Mas é interessante que quando o Senhor entra nesta vida, Cristo Jesus purifica dos pecados pelo seu sangue derramado na cruz. Então tem uma obra completa, efetuada de forma miraculosa, mas é uma obra divina. O ser humano apenas recebe, ele crê e recebe na sua vida esta bênção da purificação dos seus pecados, do selo do Espírito Santo, e então esta pessoa, antes pecadora, distanciada de Deus e condenada, agora faz parte da família de Deus, está santificada, quer dizer, separada para Deus. Não pertence mais ao mundo, mas pertence ao reino de Deus. Como Jesus disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Esta santificação preconizada, prefigurada, tipificada no sábado do Antigo Testamento, Jesus trouxe para nós, muito mais do que um dia, ele trouxe uma realidade espiritual. Esta santificação posicional, só Deus pode conceder. É uma dádiva divina. Porém, esta santificação é o começo de uma trajetória de vida nova. Como Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo. Houve um novo nascimento, houve uma ruptura com o pecado e agora tem uma nova vida. E esta nova vida na presença de Deus é uma vida de santificação. É uma vida diferente. O crente em Jesus, ele não se santifica para ser salvo no fim da vida. O crente em Jesus, ele luta pela própria santificação porque ele já é salvo pelo Senhor. Ele vai apenas se manter na santificação que recebeu.
A santificação de filho, posicional, é filho de Deus. Mas agora ele precisa de uma santificação progressiva. E esta santificação progressiva depende do seu comportamento, como está escrito na palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Agora é responsabilidade humana. E tudo isto está demonstrado no sábado judaico, nas 3 situações do sábado: o dia, o ano e o jubileu. A santificação do crente é fundamental, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Cristo Jesus trouxe a graça, mas trouxe a graça capacitadora para que nós lutemos pela santificação, pela vida com Deus. O crente tem esse compromisso de lutar pela própria santificação. E também Jesus trouxe a possibilidade destas novas criaturas santificadas, dos filhos de Deus, cultuarem ao Senhor de uma forma perfeita. Sempre houve culto a Deus. Em Israel, nós temos, por exemplo, no livro de Salmos, 150 hinos. Nós não temos 150 capítulos no livro de Salmos. O livro de Salmos não tem capítulos, ele tem salmos. Então temos o Salmo 1, temos o Salmo 2, cada um deles com tantos versículos, e assim vai até os 150. Nós temos outros louvores, como temos, por exemplo, o Cântico das Mulheres, quando atravessaram o Mar Vermelho. E, enfim, várias vezes o povo de Israel cantou. O povo de Israel é um povo que cantava muito na presença de Deus. Mas o louvor perfeito, ele acontece hoje na igreja. Porque a experiência do crente em Jesus Cristo, ela é muito mais ampla, mais profunda do que a experiência do povo de Israel. Lá em Israel, a operação do Espírito Santo não era ampla, como acontece hoje com a igreja. O povo de Israel não tinha, de uma forma geral, estes dons espirituais, estas operações divinas que temos na igreja hoje. Então o louvor da igreja, ele é um louvor com muito mais unção, com muito mais poder, quando é louvor, quando é adoração, quando não é meramente uma música com tema sincretista, com tema esotérico, de autoajuda, de coaching. Não sou contra o coaching, sou favorável ao coaching, mas na vida empresarial, na vida pessoal, para crescimento pessoal. Essa questão de marketing pessoal é importante, desde que não caia no caminho da vaidade, do orgulho, da autoexaltação. O marketing pessoal é bom, é importante. Afinal, o crente é nobre, o crente não é chulo. O crente não se nivela por baixo, o crente se nivela por cima. O crente se nivela pelo que é melhor, pelo que é mais nobre, pelo que é mais produtivo, pelo que exalta mais a Deus. Isso ele faz no seu vestuário, no seu linguajar, no seu comportamento. O crente verdadeiro, ele é distinto e distinguível à distância. Basta ouvir um crente falando que já se percebe que ali tem uma pessoa diferente. Muito bem, isso é normal. O coaching ajuda. Só que o coaching, como louvor a Deus, que venha tirar o espaço da unção de Deus, tanto na pregação quanto no louvor, aí então ele não é bom. Ele vai atrapalhar, em vez de ajudar. Portanto, amado ouvinte, talvez nem todos tenham aceitado isso que estou falando, mas o louvor a Deus, ele precisa ser um louvor santo. Um louvor que glorifique ao Senhor. Que não seja para exaltação do artista, que não seja com uma finalidade econômica, mas que ele seja uma verdadeira adoração, uma exaltação a Cristo de todo o coração. E principalmente que não seja uma letra que contenha sincretismo religioso. Então a adoração a Deus foi tipificada no sábado, foi cumprida em Jesus Cristo, porque Jesus também cantou, né?
No dia da ceia, depois da ceia, eles cantaram. Jesus cantou um hino, adorou a Deus, depois foi para o monte onde foi preso. Então a igreja do Senhor é um povo que canta, e canta muito. Louvar a Deus é fundamental. Só que o culto a Deus não é apenas através do louvor. O culto a Deus é através da vida, é através do comportamento. Um comportamento que exalte ao Senhor. O crente tem que se comportar à semelhança do profeta Eliseu, do Antigo Testamento. Aquela mulher olhou aquele homem que passava e viu que era diferente. E ele só podia ser diferente por um motivo: era um homem de Deus. E aquele reconhecimento fez toda a diferença na vida dela e da sua família. Porque ela pôde experimentar de uma forma muito mais ampla e completa o poder de Deus na sua vida e na sua família. Então o culto a Deus, ele é um culto comportamental. Ele é um culto vivencial, o culto do dia a dia. O sábado trouxe essa realidade. E outro fator importante do sábado que cumpriu-se em Cristo e ele tem esta bênção como realidade atual e como promessa futura, é o descanso, um descanso eterno para o povo de Deus. Nós lemos aqui no nosso texto áureo, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Este repouso para o povo de Deus, ele acontece hoje, na vida prática. Quando Jesus estava pregando, aquele texto clássico que nós usamos, inclusive, para pregar para as pessoas, dizendo que Jesus está chamando a todos para serem abençoados. Mateus 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui não é uma profecia para depois da morte, ou lá para o milênio, isso é profecia para a vida atual. Quando Jesus liberta, liberta de verdade. E ele ofereceu descanso. Observe que temos aqui duas situações muito distintas e que são realidades negativas na vida da maioria das pessoas que não têm Jesus. Cansados e sobrecarregados ou oprimidos. O cansado é aquela pessoa que já exauriu todas as suas forças, já chegou ao limite, este limite que hoje chamamos de estresse. A pessoa já distendeu tudo o que pôde e agora chegou ao limite. Não tem mais força, não tem mais capacidade, não tem mais ânimo, não consegue enxergar uma porta aberta, um caminho para trilhar. A situação é tão caótica, a fraqueza interior, o desânimo, beira a depressão, e alguns até caem em depressão por causa disso. Então, todas as pessoas passam por alguma situação da vida em que cansam, mas outras, pela repetição interminável de certos fatos prejudiciais, não conseguem sair do problema e acabam desistindo até da própria vida. Os cansados. As traduções trazem sobrecarregados ou oprimidos. Sobrecarregado é quem tem atividade demais. Hoje as pessoas trabalham muito. E há pessoas que não são obrigadas a trabalhar demais. Mas elas se sentem até culpadas quando elas têm um momento de lazer porque elas são viciadas em trabalho. Eu não estou aqui condenando o trabalho. Porque a Bíblia manda ser diligente nas suas atividades. Inclusive diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Porém, tudo que for em excesso prejudica. Todos os excessos prejudicam. Tanto para uma situação quanto para outra. Deus sempre trabalha com equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrios. E muitas pessoas estão indo além do limite. Veja, por exemplo, quando Deus instituiu o sábado,
Ele determinou um dia de descanso. A cada 7 anos, 1 ano de descanso. E a cada 49, 2 anos de descanso. Hoje as pessoas não tiram nem algumas horas para descansar. Elas emendam domingo, segunda, todos os dias da semana, indefinidamente. E muitas acabam vivendo só metade da vida. E com uma péssima qualidade de vida, com problemas de saúde, com problemas, com enfermidades psicossomáticas, porque não descansam, não param nem para buscar a Deus. Mas Jesus disse, vinde a mim, sobrecarregados. Sabe, irmãos, isso é uma questão de libertação. Porque Satanás pode estar usando uma situação destas para te afastar da família, para te afastar da igreja e para prejudicar a tua vida espiritual. Vai te afastar de Deus também. O materialismo, ele pode transformar-se em idolatria. E a idolatria é pecado contra Deus. Então tome cuidado. Está sobrecarregado? Dá uma aliviada. Cuida da tua saúde. Porque quem destruir o corpo, Deus o destruirá. Está escrito na palavra. Nosso corpo é templo do Espírito. Cuida da tua saúde. Cuida da tua alma, da tua saúde mental. Cuida do teu espírito, tua saúde espiritual. Sobrecarregados. Ou oprimidos. Oprimido já é uma questão exógena. Já é uma questão que vem de fora. É Satanás e seus demônios atacando a vida do crente para prejudicá-lo. Então Jesus também disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus dá graça para que o cansado tenha força e poder, se reanime e continue sua luta. Jesus dá libertação para aqueles que estão sobrecarregados e Jesus alivia das opressões malignas. Jesus dá um jugo suave. Jesus tira aquele jugo pesado e traz um jugo suave, quer dizer, lhe dá uma vivência tranquila, pacífica. Há um conceito entre alguns cristãos hoje, até cristãos sinceros, mas nem toda sinceridade está embasada na verdade. Tem gente sincera que está enganada. Eles dizem assim, olha, quando está tudo bem comigo, quando eu estou tranquilo, quando eu estou em paz, eu fico preocupado. Eu fico me perguntando o que está errado comigo, porque eu não estou lutando. Pois o errado é pensar assim. Jesus nos chamou para a paz. Quando Deus criou o ser humano, colocou num paraíso. Ele não colocou num monte de escombros para que sofresse. Deus colocou num paraíso para que fosse feliz. Quando Jesus veio, ele veio para trazer libertação do jugo do mundo e do jugo do diabo. Liberta do poder do pecado e das suas mazelas que estão dominando este mundo de hoje. Cristo veio para trazer paz. Se tu não está lutando, se tu está em paz, com alegria e felicidade, glória a Deus, desfruta esse momento antes da próxima luta. Mas não fique pedindo luta e pensando que está mal porque não está lutando. Deus está te livrando, Deus está te dando bênção, Deus está te dando alívio e isto está tipificado no sábado e concretizado através de Cristo Jesus para a tua vida. Jesus disse, achareis descanso. Ele não disse, vinde a mim e achareis lutas e problemas e sofrimento atroz. Claro, ele mesmo disse, quer vir após mim? Toma a tua cruz e me segue. Ele não enganou ninguém, mas ele prometeu bênção. Talvez a tua cruz se torne mais leve, porque o Espírito Santo é o Paráclito. A palavra Paráclito no grego significa aquele que segura na outra ponta do fardo. A própria cruz, que somos obrigados a carregar, porque cada um tem uma cruz, esta cruz se torna mais leve pela promessa de bênção do Senhor. Isto é descanso. Isto é sábado concretizado através de Jesus. E o descanso ainda vem para o futuro, porque a dispensação da graça ela é a dispensação do descanso divino, que vai durar até o arrebatamento da igreja. E depois no milênio, quando o Senhor vai trazer de volta o paraíso para este planeta.
será um período de descanso. Veja só que coisa gloriosa, que serve como ilustração para nós hoje. Uma das maneiras, uma das formas que Jesus vai usar lá no milênio para dar descanso ao planeta Terra e às pessoas é prender Satanás. Então o descanso do crente é estar longe de Satanás. Por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Por isso que Jesus deu autoridade para o crente repreender Satanás e seus demônios. Então no milênio haverá descanso e depois o descanso eterno. Glória a Deus por isso. O descanso eterno é a promessa de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, disse ele, e vos preparar lugar, eu virei para vós outros, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus! Este é o descanso prometido. Esta é a concretização, é o ponto mais alto do significado do sábado de Israel, concretizado através de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Os tipos de Cristo no Antigo Testamento se concretizam hoje no projeto eterno de salvação. Glórias a Deus. O Senhor abençoe a todos. Que haja compreensão dos mistérios, compreensão das revelações bíblicas e um caminho de descanso na presença do Senhor para todos. Deus abençoe.